Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje eu selecionei para vocês o tema de inveja na odontologia. Acho esse tema muito relevante, importante, devido ao contexto que nós vivemos. Hoje nós vivemos um ambiente conectado, as pessoas elas têm amplo acesso ao dia a dia dos outros, né? E até mesmo de pessoas que estão longe de você, o que é ótimo, mas também nos traz aí alguns contrapontos e eu acho que a inveja é uma delas, né? Inclusive, se você passa muito tempo na rede social acompanhando a vida de outras pessoas, constantemente se comparando, daí é muito uma questão mental, né, da maneira como você digere essa informação, mas se você está constantemente se comparando de uma maneira negativa, de um modo que você se põe para baixo, você tem uma chance maior de desenvolver, obviamente, um desânimo, uma depressão e talvez inveja, né? Inveja era uma coisa assim que eu acho que sempre existiu, inveja, né? Assim, na nossa profissão de uma maneira muito importante, porque existe um senso muito grande de competitividade na odontologia, né? Se você pegar, por exemplo, a medicina, devido às suas múltiplas especialidades, você pega lá, tem um vascular, tem um plástico, tem um anestesista, tem um dermato, enfim, tem várias especialidades. Devido à distinção muito grande entre as especialidades, né? A pediatria e tal, são áreas muito distintas e há uma necessidade de um acordo mútuo, né, dessas especialidades para se conseguir bons resultados, né? Promoção de saúde completa, né? Então, o ortopedista, ele não vai ter motivo, vamos dizer assim, para ter alguma desavença com um cirurgião plástico, algo assim, muito pelo contrário, né? Eles têm uma necessidade, né, de acordo mútuo. Eu acho que a odontologia, como muitas clínicas, elas são multidisciplinares, você tem meio que uma competitividade. Essa competitividade, ela fomenta, né, um senso de comparação, obviamente, um senso aí de inveja, né? E talvez essa competitividade, pelo menos é o que eu observo, né, se a cidade é menor, ela fica até mais evidente, porque cidades menores, seu contexto social, né, você acaba tendo uma pessoalidade maior, você acaba tendo uma interação maior. Então eu tenho uma tese, que inclusive não é o assunto do vídeo, mas vamos estender aqui, que diz o seguinte, que minha tese é que em cidades menores você tem uma tendência de dar mais valor, por exemplo, ao carro que você tem, ao tamanho da fachada da sua clínica, etc. Já em cidades maiores, vamos dizer que você mora em São Paulo, você mora no Rio de Janeiro, talvez o carro que você tenha, ele tenha um impacto menor, porque as pessoas veem menos o seu carro, né? Você acaba estacionando no estacionamento e tal. E mesmo que você esteja andando num carro, vamos dizer, mais simples, né? As pessoas já não atrelam tanto essa questão do status da conversa boca a boca, né? Você vai numa cidade pequena, a conversa ela corre muito entre as pessoas e meio que essa prova social acaba sendo muito importante, né? Então, uma tese aí que eu tenho e eu acredito que acontece bastante. E também, nessas cidades, como essa competitividade maior, talvez você tenha mais a inveja sendo fomentada, né? E como eu disse para vocês, eu acho que hoje nós vemos um mundo da rede social de senso de comparação o tempo todo. E esse senso de comparação, essa inveja, ela nasce quando você vê alguém que possui uma virtude, um resultado, ou até por circunstâncias da vida conseguiu chegar em um determinado ponto do qual você gostaria, mas você não teve talvez a capacidade, a postura, ou mesmo o conjunto de fatores que não dependia de você, circunstanciais, mas eles não corroboraram para que você obtivesse o mesmo resultado. E aí a inveja ela não nasce só da sua frustração de não ter conseguido, mas também do seu desejo da outra pessoa não ter, né? Então você se incomoda a ponto de falar ou desejar que a outra pessoa não tenha. Você quer que o mal recaia sobre o outro, né? E assim, antes das redes sociais, talvez isso ficasse menos evidente, porque as pessoas não querem demonstrar que tem inveja. Ela pode carregar o sentimento dentro de si, mas ela não quer demonstrar que tem, né? Inclusive, esse é o tipo de inveja mais perigoso, né? A pessoa que ela se traveste ali de uma pessoa que é seu amigo, né, ou sua amiga, ela fica próxima com seu amigo, mas no fundo ela coleciona uma inveja secreta, que vem do seguinte: essa pessoa ela talvez seja menos capaz, talvez tenha, sei lá, algumas habilidades, eu me reconheço como melhor, mas eu não tenho os mesmos resultados. Aí essa pessoa fica próxima como sendo seu amigo, mas na verdade, dentro do seu coração ela carrega o sentimento de inveja. É perigoso, né? Mas de uma certa forma, se você der tempo ao tempo, você sempre acaba sabendo, né,
ou se você deixa essa pessoa falar tempo suficiente, ela acaba mostrando através de comportamento, uma hora ou outra acaba revelando, né, por um ato falho, essas questões. Eu já descobri vários dessas, mas é uma coisa que realmente pode acontecer. Agora, essas pessoas que estão próximas e parecem seus amigos, mas na verdade colecionam um sentimento de inveja, essas são mais perigosas porque tem muita proximidade, né? Mas na rede social hoje, como a rede social ela dá voz a muitas pessoas, você tem a possibilidade de falar, e até mesmo através de perfis fakes, né? Que justamente assim, por isso que nós evidenciamos muito essa inveja na rede social, é através de perfis fakes, porque você consegue perceber que as pessoas elas que manifestam sua inveja publicamente, normalmente elas estão lá se escondendo atrás de um perfil privado, um perfil que não tem pessoalidade. Então, por isso que fica muito mais evidente essa questão da inveja, né? Então, uma coisa que eu tenho percebido hoje, com todo esse contexto que nós vivemos, é uma inveja não só entre profissionais que executam a mesma área, mas também entre profissionais que executam áreas distintas, né? Que é algo muito interessante. Então, classicamente, você tende a ter uma inveja de uma pessoa que faz a mesma coisa, que você gera um senso de identificação direta. Então, por exemplo, se eu faço odontologia estética e outra pessoa faz odontologia estética, é mais provável que você tenha uma inveja, porque ambos executam odontologia estética, né? Restauradora. Agora, uma coisa que nós temos observado hoje em dia na odontologia é que essa inveja ela tem surgido também entre profissionais que fazem áreas distintas, mas ambos são dentistas, né? Então, tem uma distinção da área de atuação, mas ambos são dentistas. Então, é muito comum hoje nós vermos dentistas falando mal de próprios dentistas que fazem ROF, né? Eu lembro que a ROF, quando ela iniciou, e justamente por ser uma área mais nova, né, de atuação do cirurgião dentista, ela sofreu muitos preconceitos, vem sofrendo ainda, né? Mas vem se provando uma área muito consolidada pelo dentista. E eu lembro assim que há uns anos atrás eu dava os cursos de laminados cerâmicos, cursos de estética, eu já estou aí há mais de uma década, né, nessa área de ensino, e eu lembro claramente assim do momento em que a ROF ela estava se inserindo no mercado. Então, entre os próprios colegas havia um certo nível de receio, medo da maneira como ia ser interpretado, né, entre os médicos e a comunidade de uma maneira geral. Então houve bastante receio nesse sentido. E quem entrou nessa fase, obviamente conseguiu se posicionar, levantar bastante capital e ter um crescimento amplo, porque toda área nova que se inicia, você consegue ter um mercado amplo à sua disposição. Então foi muito interessante. Mas as pessoas elas tinham muito receio, né? E uma coisa que foi se provando ao longo do tempo é que o dentista que trabalha com harmonização, que trabalha com procedimentos estéticos faciais, ele conseguiu ganhar muito dinheiro, ele conseguiu prosperar muito. E apesar de eu não fazer harmonização, não viver nesse meio, eu tenho observado que muitos dentistas que fazem procedimentos odontológicos mesmo, restauradores, eles falam com um ar de, talvez de desdém, ou até meio que ridicularizando quem faz a harmonização. E esse tipo de comportamento é um comportamento triste, mas é um comportamento que ele mostra muita inveja, sabe? E é preciso se alertar, se atentar, né, em relação a isso. Essa inveja talvez nasça primeiro pela maneira como quem trabalha com estética normalmente se posiciona na internet, porque o procedimento estético ele é um procedimento na sua essência de mais aparência, né? Então você está vendendo uma transformação facial, você está vendendo a pessoa se sentir melhor esteticamente. Estética é uma coisa bonita, então assim a comunicação no marketing, no branding lateral é uma comunicação de um estilo de vida mais bonito, mais leve, de uma felicidade maior, de aparência mesmo maior, né? Então muitos que trabalham com harmonização, com estética facial, acabam fazendo marketing mais de lifestyle, mais de posicionamento estético. E eu, ao meu ver, isso acaba incomodando o dentista que trabalha no seu consultório todos os dias, faz um bom procedimento, mas às vezes não tem a mesma estética, ou reconhecimento, ou até dinheiro mesmo, sucesso profissional, que outro colega. Então imagina o seguinte, a inveja ela nasce disso, né? Eu sou dentista que trabalho o dia inteiro, sou muito competente no que faço, me exerço uma odontologia ética responsável, investi muito em formação em cursos e eu ganho menos dinheiro ou tive uma ascensão na minha carreira mais lenta do que um colega que faz a harmonização.
Então, daí, ao meu ver, surge essa inveja na odontologia. Ao meu ver, é esse que é o principal ponto, né? E isso nem sempre é verdade, tá? Até, assim, é muito comum você ver pessoas que, do ponto de vista do marketing, tá, puramente, estão esbanjando bastante, se posicionando um lifestyle, assim, muito além daquilo que realmente podem, mas justamente como estratégia de marketing. Eu não acho, assim, cada um faz o que quer, né? É uma questão de estratégia, né? Mas esse marketing, ele fomenta esse tipo de inveja. Então, pessoas que não estão com a mente muito esclarecida, né, do que significa rede social, acabam consumindo o conteúdo e dando interpretações muito ruins àquilo que vem na internet. Então, de maneira geral, eu considero o seguinte, que uma das melhores maneiras de você combater essa inveja é você fazer a tua parte, né? Em, ao consumir o conteúdo, consumir com senso crítico, no sentido assim, eu estou usando isso para elevar os meus valores morais, o meu crescimento, ou estou usando isso interpretando o conteúdo ou o que eu vejo de uma maneira negativa? Eu estou me colocando para baixo. Porque assim, ó, se você se coloca para baixo e se sente mal com o conteúdo alheio, com a posição que outra pessoa está, de duas uma, ou você se esforça para se tornar igual e buscando a virtude para estar no mesmo patamar ou conseguir algo semelhante, ou você denigre a outra pessoa, deseja o mal para que você se sinta menos pior, né? Você nem vai se sentir melhor, mas você vai se sentir menos pior, né? E isso é uma forma muito baixa, né, de viver a vida. Eu acho que aquele que sente inveja, ele acaba plantando, né, ou cavando o próprio buraco que vai se enterrar, né? Porque esse sentimento negativo, ele é um sentimento de um sentimento muito denso, né? Que ele atrapalha pensamentos criativos, pensamentos de crescimento. Então você acaba se afundando cada vez mais. Então, essa dissonância, esse sentimento assim, ó, de muita revolta com as outras pessoas, acaba blindando você de realmente conquistar aquilo que você sempre deseja, né? Ao passo que quem está crescendo está olhando o que pode ser feito na própria vida ou de que maneira você, com as suas atitudes, você pode impactar positivamente as outras pessoas ao redor. Então, meu ponto aqui, para quem acompanha o canal, é você vigiar aquilo que está sob o seu controle. Porque, obviamente, se alguém sente inveja de você, o que você pode fazer a respeito? O sentimento está na outra pessoa, não é um problema seu, né? Então, sobre a inveja que os outros têm de você, não há muito o que fazer se você analisar sobre a perspectiva do escopo de ação. Tá? O seu escopo de ação está onde? Se tal pessoa, fulano ali, tem inveja de mim, o que posso eu fazer dessa pessoa? Você não pode fazer nada, né? O sentimento está nela. É ela que tem que resolver os problemas. Então, ela cria sua própria realidade, cria seu próprio problema. Agora, para você, você tem que analisar o seguinte, né? Uma reflexão esse vídeo aqui para você. O que você pode fazer para que o conteúdo que você absorve, ele não tenha um olhar, uma perspectiva negativa? É você analisar uma pessoa que chegou a um patamar que você não chegou, adquiriu um resultado que você não adquiriu, e você, mesmo que em primeira instância surja um pouco de revolta, um pouco assim, você, pelo seu poder de raciocínio lógico, pela a sua postura, né, a sua consciência, você vai falar assim, olha, é uma virtude isso. Essa pessoa possui uma virtude e eu quero me inspirar ou emular essa virtude. Então, quando você olha com admiração a virtude de uma pessoa que conquistou algo que você não conquistou, você aproxima esta virtude de você. Ao passo que se você olha uma virtude e você a critica, você afasta ela, entende? Então, minha reflexão aqui para você que está assistindo esse vídeo, né, é que você vigie, no mundo que nós vivemos hoje, toda essa predisposição ao sentimento da inveja, e para que aqui você consiga ser uma pessoa mais virtuosa. Aliás, é isso que eu me proponho em cada um dos vídeos que nós temos aqui nesse canal, que agora gravei ontem, vou gravar hoje de novo, estou num esforço ativo aqui para estar gravando sempre para vocês. E é o que nós preconizamos na nossa plataforma do Elite, tem mais de 1000 aulas lá na plataforma, sobre temas diversos, inclusive tem um módulo inteiro lá sobre Hora da Virada, né, que é o nosso sequência de lives, onde eu me estendo um pouco mais sobre essas questões
de mentalidade, de posicionamento, que fazem diferença aí na sua visão de vida e que vão te formar como um profissional muito melhor, né? Então, para fazer parte dessa comunidade, você pode entrar aí no site ctelite.com, conhecer um pouco sobre a nossa proposta, mas por hoje essa é a nossa reflexão e é o meu convite para vigiar e observar a inveja surgindo das mais variadas formas aí pelas nossas conexões. Tá? Ficamos por aqui então, um grande abraço,